Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma aula de matemática, a professora Denise. Estamos aqui na quinta etapa e estamos fechando, nossos últimos conteúdos de matemática. Na próxima semana teremos aula de revisão. Logo em seguida você será convocado aí na sua escola, na escola que você é matriculado, para retirar as atividades avaliativas, responder com bastante calma, em seguida devolver para que a gente possa fazer o acompanhamento dos seus conhecimentos, tá certo? Então hoje a gente vai falar mais um pouquinho de função, nós vamos entender o valor numérico de uma função, tá certo? Importante que você acompanhe, interaja, tire suas dúvidas, tá certo? Então vamos relembrar um pouquinho o que é função, né? O que seria função? A gente estudou na aula passada que a função é uma relação entre dois conjuntos, no qual há uma correspondência entre os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. Para que essa relação entre o conjunto A e B seja uma função, cada elemento do conjunto A precisa ter um único correspondente no conjunto B. Então, isso aí você já entendeu. Quando existe essa relação, nós temos uma função entre dois conjuntos, tá certo? E aí nós vamos dar exemplos de função. Se para 10 quilômetros eu uso 1 litro de combustível, para 20 quilômetros eu uso 2 litros de combustível, para 30 quilômetros eu uso 3 litros de combustível. O que é que você percebe? Vai formando uma proporção. Então, se forma uma proporção, se a medida dos litros ele vai crescendo de acordo com a medida dos quilômetros percorridos, dessa forma nós encontramos uma função. Isso aí é função? É, porque o consumo está em função dos quilômetros percorridos, certo? E a gente também pode ver a questão de preço. O litro de combustível, R$12. Então, 2 litros, 24. 3 litros, 36. 4 litros, 48. Então, o que você vai observar? Que existe uma relação, uma correspondência entre o custo e a quantidade de litros utilizados, tá certo? Vamos relembrar aqui a tabela, que essa tabela é muito interessante para a gente aprender como é a questão de função. Por exemplo, se eu tenho a medida de um lado, 1 centímetro, o perímetro, que o perímetro é a soma dos lados de um quadrado, é igual a 4. Se a medida do lado é 2 centímetros, o perímetro daquele quadrado vai ser 8 centímetros. Se a medida do lado, ó, esse lado aqui, ó, mede 2,5, 2,5 com 2,5, 5, 7,5, 10. Então, o perímetro é 10 centímetros. Agora, se a medida do lado aqui do quadrado é 3 centímetros, 3, 6, 9, 12. 12 centímetros. Então, o que você percebe? Que a medida do lado, para você calcular o perímetro, tem a ver com a medida do lado. Então, quando duas grandezas elas se relacionam, uma cresce em função da outra, nós temos o cálculo de uma função. E eu coloquei aqui, sem responder, só para que você treine em casa. Se com 1 litro de combustível eu ando 8 quilômetros, para mim dá 16 quilômetros. Eu vou precisar de quantos litros? Tenho certeza que você colocou aí 2, né? 24 quilômetros, vou precisar de 3 litros de combustível. E 32 quilômetros, vou precisar de 4 litros de combustível, certo? Então, fechamos as nossas atividades agora, encerramos função. A gente demos apenas as principais ideias de cada conteúdo para que você possa aí assimilar os principais conteúdos do 8º e 9º ano, tá bom? Eu espero que vocês tenham acrescentado no seu conhecimento alguns conhecimentos matemáticos, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.